Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, nossa aula de número 20, que falará sobre sistema genital. Então, nós vamos retomar de onde nós paramos os nossos estudos, não é mesmo? Na nossa última aula. Então, eu iniciei com vocês falando sobre o sistema genital do homem. E nós vimos que os homens, eles possuem dois órgãos chamados testículos, né? E nos testículos são produzidos o hormônio sexual testosterona e também os espermatozoides, ok? Logo acima de cada testículo, nós encontramos aqui, olha, o epidídimo. Qual que é a função disso aí, né? Qual que é a função dessa parte? O epidídimo, ele vai ser aí pequenos tubos retorcidos e vai ser o local onde os espermatozoides eles vão amadurecer, tá? Então, nós vimos que os espermatozoides eles são produzidos nos testículos, mas eles vão amadurecer no epidídimo. Isso é muito importante que vocês saibam, ok? Então, continuando aqui, ó. Quando os espermatozoides eles saem do epidídimo, eles vão passar por este canal aqui, ó, que é chamado de ducto deferente. Não é diferente não, pessoal, é deferente mesmo, tá? Então, os espermatozoides, eles vão passar por esse ducto deferente, ó, seguindo aqui a rota, acompanhando aqui comigo, ó, na seta do mouse, e eles vão receber secreções produzidas pelas vesículas seminais e também pela próstata. Tá? Então, olha só, passando aqui pela vesícula seminal e pela próstata. Talvez você já tenha ouvido falar pelo menos o nome próstata, né? E são muito importantes, tanto a vesícula seminal quanto a próstata, porque pela próstata, né, e pelo vesícula seminal que vão se formar então aí o sêmen, né, ou também chamado de esperma, graças a esses dois líquidos que têm funções importantes, como por exemplo, combater a acidez da vagina para que os espermatozoides eles consigam fecundar o óvulo, tá? Então é muito importante que sejam produzidas essas secreções para formar então aí o sêmen, ok? O pênis ele tem função tanto reprodutora quanto função urinária. Aqui nós podemos observar a uretra. Pela uretra será conduzida tanto a urina que vem da bexiga, que faz parte do sistema urinário, quanto o sêmen, que será conduzido aqui pelo ducto deferente, como nós vimos, né, até chegar à uretra. A extremidade do pênis, ela é chamada de glande, ok? E é uma região de grande sensibilidade. A glande, ela é protegida por uma prega de pele, aqui, que recebe o nome de prepúcio. Então, na higiene diária, o homem deve ficar sempre atento, né, para que não fique acumulados resíduos ali que possam posteriormente causar uma infecção, tá? Ou alguma coisa do tipo. Vocês já ouviram falar em fimose, né? A fimose, ela está relacionada ao prepúcio. Então, nesse caso, a fimose ela seria o estreitamento do prepúcio, essa pele que vai proteger aqui a glande. E com essa fimose, a glande ela vai ser impedida de ser exposta. E a intervenção que pode ser feita é uma intervenção cirúrgica. E essa correção através da cirurgia, ela vai ser importante para facilitar a higiene do pênis, né? E diminuir o risco aí de doenças e doenças infecciosas, entre outras, ok? Agora eu vou começar aqui falando para vocês sobre o sistema genital da mulher. Lembram que eu falei para vocês que tem alguns hormônios envolvidos aí nas mudanças que ocorrem no corpo, né, a partir da adolescência, a partir da puberdade? Então, a partir da puberdade, são produzidos dois hormônios femininos, o estrogênio e a progesterona, e esses hormônios eles são produzidos lá nos ovários, e no caso do estrogênio, ele vai ser responsável pelo aparecimento daquelas características secundárias que eu disse para vocês, o alargamento do quadril, o desenvolvimento das glândulas mamárias. E já a progesterona vai ser o hormônio
que vai preparar o útero para receber o embrião. Tá? Então, uma breve revisão aí sobre eles. Agora vamos observar aqui as estruturas que compõem o sistema genital da mulher, né? Os órgãos que compõem. Começando aqui pelo pudendo feminino, também é conhecido como vulva, né? Lembrando a vocês que o sistema genital da mulher, ele é composto por órgãos externos e internos. Então, aqui no caso, a vulva, ela vai ser o conjunto desses órgãos genitais externos, que vai ser formado pelos lábios maiores, os lábios menores e o clitóris. Então, aqui nós podemos observar o lábio maior e o lábio menor. Qual que vai ser a função? A função do lábio maior e do lábio menor vai ser de proteger a abertura da vagina e também a abertura da uretra. Percebam aqui, ó. Aqui nós temos a abertura da vagina e aqui da uretra. Então, esses lábios protegem essas duas aberturas. E logo aqui nós temos o clitóris, tá? O clitóris, ele é um órgão bem pequenininho, né? Que é formado pela união da parte superior dos pequenos lábios. E ele possui inúmeras aí terminações nervosas e ele é extremamente sensível a estímulos, pessoal. Agora vamos ver aqui a vagina. O que seria a vagina? A vagina, ela é um canal muscular que vai se estender desde aqui do orifício, ó, até o colo do útero, até essa parte aqui. E por ele ser um canal muscular, né, ele tem essa capacidade de dilatar, justamente porque na hora do parto é pelo canal, né, por esse canal, que o bebê vai ser expelido, né? Ele vai passar por ali. Agora, vejamos aqui, ó, o útero. Para fechar essa tela aqui, né? Então, o útero, ele é um órgão oco. Ele tem o formato de uma pera invertida, mas pode variar um pouquinho de forma, né? Isso aí vai depender muito da mulher, né? De pessoa para pessoa, né? De mulher para mulher. E ele é o responsável por alojar o embrião e o feto durante a gestação. Então, é ali que esse feto ele vai se desenvolver, né? O bebê ele vai crescer. Então, por isso também que esse órgão ele tem uma elasticidade, né? Para acompanhar o desenvolvimento aí deste feto. Ok, pessoal? Agora, todos os meses, o útero, ele se prepara para uma gestação, após a puberdade, né? Após a puberdade, o útero, ele começa a se preparar para uma possível gestação. Agora, caso não ocorra a gravidez, na parte interna, assim, do útero, tem um revestimento que é chamado de endométrio. Se não ocorrer a gravidez, vai haver a descamação desse revestimento aí, do endométrio, com a presença de um pouco de sangue. E isso que é a menstruação, essa descamação do endométrio, essa descamação dessa camada aí interna do útero, ok? Agora vejamos aqui os ovários. Os ovários, né, são 2 ovários aqui. Os ovários, como nós vimos, eles são órgãos que produzem os hormônios sexuais, o estrogênio e a progesterona, e eles também vão produzir os gametas femininos, né? Os ovócitos secundários. Aí você vai me perguntar, nossa, professora, mas não é óvulo? Você está falando ovócitos secundários? Sim, o nome mais adequado nesse momento aqui é ovócito secundário, porque ele ainda não completou o seu desenvolvimento para chamarmos de óvulo, ok? Então, por isso é chamado de ovócito. Então, sempre que eu falar do ovócito, vocês já sabem, né? Que vão ser esses gametas aí que vão ser produzidos aqui nessa primeira fase, produzidos aí pelos ovários. Agora, uma coisa interessante é que em cada mês um ovócito é liberado de um dos ovários, ou seja, em um mês um ovário libera um ovócito, no outro mês o outro ovário libera o outro ovócito. E assim vai. Esse processo de liberação desse ovócito é chamado de ovulação. Interessante, né? E é justamente um processo muito importante, a ovulação. E tem a ver com o ciclo menstrual, nós vamos ver logo em seguida, tá? Mas aqui para fechar, vamos ver o que são as tubas uterinas e quais, né, as funções que ela desempenha. Então, as tubas uterinas, elas vão ser esses canais aqui, ó.
que fazem comunicação entre os ovários, aqui no caso, né? Cada um dos ovários, até o útero. Então, tá vendo, ó? Faz essa comunicação entre os ovários e o útero. E é justamente na tuba uterina que acontece a fecundação. Então, isso é justamente uma questão muito cobrada, tá, pessoal? Onde que ocorre a fecundação? Muitas pessoas acreditam que é lá no útero, mas não. A fecundação ela ocorre na tuba uterina. E depois que houver a fecundação, que vai chegar até o útero e aí aquele embrião ele vai começar a se desenvolver, formar o feto e aí vai desenvolvendo até o nascimento, tá? Mas a fecundação ocorre na tuba uterina. Bem, chegamos na parte do ciclo menstrual. Nós vimos que a menstruação é aquela descamação, né, do útero que ocorre quando não há uma gravidez, né? Então, o endométrio ele é descamado e a sua liberação ocorre com um pouco de sangue. Isso que caracteriza a menstruação. O ciclo menstrual ele tem uma duração aí, em média de 28 dias. Isso aqui é uma média, tá, pessoal? E a ovulação, a liberação daquele ovócito que eu disse para vocês, ele ocorre por volta do 14º dia. Tá vendo aqui, ó? 14º dia. E nesse período aqui próximo à ovulação, que é o período em que a mulher ela tem maior chance, maior probabilidade de engravidar. Então, por isso são chamados de dias férteis. E quais seriam esses dias férteis, né? Normalmente vai ser aí pelos 3 dias que vão anteceder a ovulação, a liberação daquele ovócito, como a gente viu, e 2 dias depois de ocorrer a ovulação. Então, esses aqui são os 6 dias, né, mais ou menos, né? Os dias aí que caracterizam o período fértil, o período que tem maior probabilidade de uma fecundação, né, da mulher ela engravidar. Agora, o ciclo menstrual ele é regulado pelos hormônios FSH e LH. O LH também é chamado de luteinizante, tá? Se vocês ouvirem aí luteinizante, vocês já sabem que é a mesma coisa que o LH. E esses dois hormônios, o FSH e o LH, eles são produzidos na hipófise. E já os outros hormônios que nós vimos, né, o estrogênio e a progesterona, eles também estão envolvidos no ciclo menstrual. Só que, como a gente acabou de ver, eles são produzidos nos ovários. Então, 2 são produzidos na hipófise e 2 aí produzidos nos ovários e vão estar relacionados com o ciclo menstrual. Agora, uma coisa que eu preciso chamar a atenção de vocês aqui é que esse ciclo, toda essa questão dos dias férteis e tudo mais, aqui a gente está considerando um ciclo regular, mas nem todas as mulheres elas possuem um ciclo menstrual regular, principalmente quando são os primeiros ciclos menstruais, né? De uma mulher, lembra da menarca, a primeira menstruação? Então, é mais difícil um pouquinho de ser regular. Depois vai entrando no eixo, digamos assim, né? Mas isso também não é uma regra. Algumas mulheres, mesmo depois de muito tempo, ainda não têm um ciclo menstrual regular. Agora, em relação ao sangramento, né? Quantos dias pode durar? Entre 3 a 7 dias, que normalmente aí vai ser a duração do sangramento. E aqui eu esqueci de falar, né, mas está destacado aqui a menstruação que dura entre o 1º e o 5º dia aqui. Ok, pessoal? Tranquilo, né? Agora, ainda falando sobre os hormônios, eu disse que eles atuam aí sobre o ciclo menstrual, não é mesmo? Então, tem períodos que tem hormônios que estão com nível mais elevado, em períodos que o hormônio ele cai, a produção daquele hormônio ali, ele cai, tá? Então, olhem só que interessante. Aqui, ó, marcando pra gente, o nível elevado de progesterona mantém o endométrio espesso. Ele tá lá bonitinho, né? Agora, se não houver a fecundação, o que vai acontecer com a concentração de progesterona? Vai diminuir, vai cair bastante. E aí vai acontecer o quê? Uma nova menstruação. Então, tá vendo? Tem que ter os níveis de hormônios corretos para que haja menstruação,
para que o endométrio se mantenha aí espesso ou não. Lembrando a vocês que esse endométrio aqui, pessoal, é aquela camada, aquele revestimento interno do útero. E esse endométrio, perdão, ele fica ali preparado para caso haja uma fecundação. Caso não haja, os níveis de progesterona eles abaixam e ocorre a menstruação. Agora, uma boa pergunta, né? Até quando, até que idade as mulheres ainda menstruam? É aproximadamente aí, né? Até os 50 anos. A partir dos 50 anos vai se iniciar a menopausa, né? Quando as mulheres vão parando de menstruar. Ok? E nesse período aí da menopausa vai ter grandes mudanças hormonais, porque a gente viu aqui que os hormônios têm a ver com o ciclo menstrual, né? E a partir do momento em que esses hormônios eles começam a parar de ser liberados aí nessa intensidade, aí começam a ter muitas mudanças hormonais no ciclo de vida aí da mulher, ok? Então, agora eu vou pedir para que vocês façam os exercícios da página 21 do livro didático e eu farei a correção com vocês na próxima aula, ok? Bons estudos, um grande abraço e até a próxima, pessoal!